Fala pessoal, eu sou o Carlos Altieres e essa é a sua revista digital Café com Teatro. Na verdade, hoje, estreando um novo formato, que é o nosso podcast Café com Teatro, para você, com muita informação, cultura e entretenimento. Gente, estou aqui muito feliz, entusiasmadíssimo, inclusive, porque é o nosso primeiro programa de podcast, né? Então aqui, hoje, é o nosso pontapé inicial, né? Bom, eu quero já de cara agradecer aqui a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por proporcionar a gente poder sonhar e, lógico, com muito trabalho e esforço e realizando. Amém. Né? Quero também agradecer aqui especialmente ao nosso patrocinador, Editora Castelo, que é, meu amigo Joel, que acreditou no projeto, que chegou junto e falou assim, acreditou aqui nesse amigo doido dele e cá estamos no nosso podcast. Inclusive, aproveitando já para falar aqui, rapidinho, a Editora Castelo, gente, ela faz, além de muitos produtos, né, de entretenimento, eles estão aqui com esse caça-palavra de letrão. A novidade principal é que é letrão. Então, você que, assim como eu, de repente, tem dificuldade para ler, ela tem a letra grande, né? E o que acontece aqui, gente? O caça-palavra letrão é um entretenimento para toda a família. Esse, em especial, são 365 jogos. Então, assim, você vai se divertir com toda a família, com seus filhos, com seus pais, avós, enfim. E também, aproveitando que já é cientificamente comprovado que o caça-palavra auxilia muito, né, no tratamento e na prevenção de Alzheimer. Então, aí a dica da Editora Castelo é que você tenha esse brinquedo, essa brincadeira dentro de casa para te auxiliar. Os produtos da Editora Castelo você vai encontrar no site, tá? Que é www.editoracastelo.com.br. Se preferir, pode clicar no QR Code, aliás, apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Você vai ser direcionado para o site e lá você consegue comprar os produtos da Editora Castelo, não só caça-palavra, mas também as revistas de colorir, de entretenimento para criança, enfim. Também estão disponíveis nas lojas e-commerce, né? Então você vai encontrar os produtos na Shopee, no Mercado Livre e os links estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Ou seja, tá fácil de você conseguir aí os produtos da Editora Castelo, né? Então, muito obrigado, Joel, mais uma vez. Muito obrigado, Editora Castelo. Quero aproveitar também e agradecer aqui os nossos parceiros, né? Nossas marcas que estão aí apoiando o nosso projeto, que é a Agência de Marketing 2A. Ela proporciona aí todo o nosso suporte técnico da parte de marketing. Então, você que quer, de repente, ter auxílio de marketing aí para sua marca, produto ou serviço, pode contatar. Também o link deles estarão na descrição do produto. Tem também as lojinhas do Dodô, que para você que trabalha com produtos infantis, kits promocionais, lá você vai encontrar de tudo para criar bons kits para os seus clientes, tá? E também temos aqui a a CA Produções e Assessoria Artística, que cuida de todo o projeto aí do podcast Café com Teatro e de nossa revista. Gente, é muita gente já, graças a Deus, então já agradeço a todos, e inclusive você que nos segue aí, continue seguindo. Você que ainda não segue, por favor, gente, vai lá, siga o nosso perfil no Instagram e se inscreva em nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Bom, dito isso, eu vou aqui só resumir que o nosso podcast, gente, vai trazer muita novidade para você. Aqui eu vou bater papo com artistas de todas as áreas, atores, produtores, cantores, músicos, enfim, todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a arte, que vai estar aqui juntamente com a revista digital Café com Teatro, propagando essa arte. Hoje, em especial, meu convidado número 1, para o nosso programa número 1, é um grande amigo. Ele é ator, produtor, diretor, empreendedor, influenciador, ou seja, ele é o verdadeiro retrato do artista contemporâneo, né? Aquele artista que precisa se moldar em diversas faces para poder se manter, digamos assim, em circulação dentro do mercado. E hoje, principalmente, os artistas, né? Nós artistas precisamos estar sempre se inovando e renovando. Vou chamar ele, parar de falar. Meu grande amigo, Aislan Meirelles, seja bem-vindo, querido. Fala, meu lindo. Rapaz, e tem coisa pra falar, hein? Se deixar, eu desinvestei, acho que é o primeiro, eu desinvestei a falar até... Não, mas maravilhoso. Daqui a pouco aparece a contagem regressiva no final. E o cara tá falando do patrocinador ainda. Muito bom. Gente, mas isso é ótimo. Pô, é comprovado, então, o negócio do letrão aí? Sim, na verdade, assim... Todos os passatempos, né, principalmente o caça-palavras, por estimular não só a leitura, como a questão do estímulo
intelecto, digamos assim, ele auxilia no tratamento e na prevenção de Alzheimer, né? Nossa, então, assim, existem muitos médicos, né, que inclusive indicam, né, que as pessoas façam como prevenção, ou as pessoas já estão sofrendo, às vezes, do mal de Alzheimer, utilize para manter ali o seu cérebro em funcionamento, digamos assim. Nossa, cara, né? que então, ótimo isso. Então, assim, um produto meus avós, eles fazem muito. O meu avô gosta muito do Palavra Cruzada. Ah, sim. E minha avó faz o caça. Sim. Ela é viciada no caça então muito. Eu fico até mais tranquilo. Você já vai até levar um pra ela já. Já vou levar. Aqui já tô de olho nesse grandão aí. Sim, você vai levar a cortesia da Editora Castelo pra sua avó. Bom, Aislan, seguinte. Carlão, obrigado. Primeiro de tudo, deixa eu te agradecer por você ter me convidado, meu velho, pra estar aqui no seu primeiro espaço físico, inclusive estrutura maravilhosa, nada além do que você merece, por ser um cara batalhador, verdadeiro, e enfim, seu sucesso é o meu sucesso também. Então, onde você estiver, eu vou estar junto com você. Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo aí, gente. Enfim, só obrigado. Espero que vocês gostem desse bate-papo aí. Bom, obrigado de verdade, né, pelas palavras, né, e lógico, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua vida, né, porque assim, a minha ideia, inclusive, lógico, chamar aí uma pessoa que é de confiança, é amigo nosso, né, porque eu acho que é legal ter esse lance desse bate-papo, né, essa troca, mas também hoje a gente percebe muito o cenário artístico, né, que os artistas estão precisando se renovar, né, para se manter em movimento. Talvez seja, eu acho que é essa a colocação. E assim, vendo você, já te conhecendo, lógico, as pessoas agora vão te conhecer até melhor, né? Já te conhecem, porque também, cara, o cara tem mais de 200 mil seguidores, estou enganado? Por aí, cara. Já estamos na casa dos 200 mil, né? O TikTok tá 300 e... não, então já 350 e 70 mil no Instagram. Então, isso aí, cara. Então, quer dizer, já estamos aqui diante de uma celebridade, né? E assim, Aislan, bom, como eu disse anteriormente, você é ator, produtor, né? Você é empreendedor. Então a gente gostaria de entender, né? Eu gostaria de compartilhar aqui com os nossos seguidores, inscritos, um pouco da sua rotina, como é que surge, né? Como é que o Aislan dá o pontapé inicial na carreira artística? Cara, lá atrás. Muito interessante você falar disso, meu velho, porque eu sempre fui o clichê que diziam, esse menino vai ser artista, aquele cara que fala muito, aquele cara hiperativo, mas aquele cara também que na introspecção escrevia bastante. Eu lembro que quando eu tinha, 8, 9 anos de idade, eu curtia muito aqueles pagodinhos 90, sabe? Tipo Pichote. Claro. E eu parava pra escrever música. Eu lembro da minha mãe, eu lembro essa cena como se fosse hoje. A minha mãe sentada... Sempre morou em casa só eu e minha mãe, né? Sim. Então, assim, ela sentada na privada, tá ligado? E eu, mãe, acabei de fazer aqui uma letra, quero cantar. Mas cantar letra do quê? Um pagode tipo Pichote. Tá, tipo, já compositor. Já escrevendo e tal. Legal, cara. Então todo mundo fala, esse menino aí, um dia ele vai se dar com as artes e tudo mais. E bom, dito isso... Desculpa, isso com quantos anos? Uns 8 anos de idade, cara. Tá bem novo. Bem novinho, legal. Assim. Logo na... Posso estar mentindo. A gente aprende a escrever mais ou menos nessa faixa etária, né? Uns 8, 9, 10 anos. Na média de... já com perfeição, digamos assim, né? Já tá na escola e tal, né? Então, acho que coloca uns 10 aí. Acho que é muito cedo. E aí, depois disso, já na pré-adolescência ali, fui ter contato com banda, né? Tinha uns amigos meus, um tocava guitarra, outro bateria. E legal. Eu, pobre louco, não tinha dinheiro pra nada. Falei, eu canto. Se precisar, me volta. Eu tô aí. E aí comecei com esse lance da banda e tudo mais. A gente tinha banda, então eu sempre fui muito comunicativo, né, Carlos? Então, meu velho, o que eu fazia? Eu cantava, compunha as músicas. Sim. Os caras, se agitavam ali, a gente rachava um ensaio e vamos tocar. Então eu ia nas casinhas de show e falava, o que eu tenho que fazer pra tocar aqui? Meu amigo, aqui é fácil, ó. Tá esse bolo de ingresso aqui, tu vende, são 50 ingressos a traz o seu público cada um e toca. Meu irmão, que eu enchi o saco do povo pra poder ir assistir esses shows, meu velho. Cara, que legal. E aí a gente rodou. Eu tive umas 2, 3 bandinhas ali na época de adolescência, pré-adolescência. E aí eu fui conhecer o teatro, eu já tinha 16 para 17 anos e por ali fiquei. Tá, aí você começa de cara estudando, foi fazer algo amador, como é que foi o processo para entrar no teatro? Eu sou de Arthur Alvim aqui, né, na Zona Oeste de São Paulo, e aí, estudante de escola pública, tinha um projeto muito bacana que chamava Esporo.
Inclusive, eu acho que existe até hoje, gente. Se você tem filho, pré-adolescente, adolescente, procure saber. É um projeto de uma ONG do Rotary Club. Ah, sim, legal. Então, eles têm essa ONG onde eles dão curso de administração para pré-adolescentes. Qual que é a ideia disso? É que quando essa criançada se forme no curso ali, eles vão aprender... Na minha época, aprendi a contabilidade, a administração em si. E quando eles se formam, eles começam a encaminhar para as empresas que são do grupo Rotary. Sim. Então, por exemplo, eu tinha muitos amigos meus que foram trabalhar em banco. Eu falava, cara, trabalhar no banco, você sabe que pra gente era estabilidade. Pô, é lógico, né? E aí, cara, nessa ONG... O status da época, né? Exato. Pô, começo dos anos 2000 ali, eu tinha um amigo que ele começou de aprendiz no Itaú, quando ele viu, ele tava ganhando R$2.000. Eu falei, R$2.000? Nossa, tá vendo, né, mano? Aí, cara, eu sempre muito inquieto. Tinha um camarada que tocava flauta doce na sala e um outro que tocava violão. E aí a gente meio que montou uma bandinha ali e todo fim de aula a gente ficava... Eu compunha uns poemas ali e a gente cantava uma música. E aí a minha professora, cara, ela também era psicóloga. Então ela, de uma certa forma, ela ia direcionando cada um, ela era muito habilidosa. Sim, Paula ele ia percebendo, Margarida, né? Ele ia percebendo, de repente. Ela falava assim, Aislão, se eu te der 15 minutos no final da aula, você me dá o resto da aula pra eu dar aula? Fazia uma troca com você. Exato, eu falei, Paulinha, tranquilo, mete bronca aí, os 15 minutos no final é meu, então. E aí a gente ficava fazendo essa algazarra bem bacana no fim da aula, e ela falou assim, ó, a ONG agora vai ter um curso de sábado de teatro, todo sábado de manhã. Você não quer fazer? Eu falei assim, não, eu acho que você ia gostar de fazer. E ela insistiu uns 2 meses ali pra eu entrar na aula. Cara, e eu lembro que eu fui na primeira aula, Carlão, tinha um professor, acho que é Fábio, não me lembro o sobrenome dele. E aí a gente tava falando sobre cultura nordestina e ele tava montando um espetáculo que era o surgimento do forró no Brasil. Eles chegaram os ingleses lá, sim, né? E aí a iniciação de tudo ali dentro do contexto, né, nordestino. Exato. E eles falavam for all, que é pra todos, né? E aí virou for all, forró. E aí o espetáculo falava sobre isso. E eu lembro que a primeira cena que eu cheguei falava sobre isso. Eu quero ser o jornaleiro que chega falando for all. E aí, cara, isso ficou muito na minha cabeça. Nossa, que legal, cara. E aí entrei e aí de lá nunca mais parei. Nossa, que bom. Aí, bom, assim, então, para chegar no processo de hoje como ator profissional que você é, né? Inclusive a gente já vai falar já dos trabalhos que ele tem feito. Você passou por faculdade, escolas, só pra gente entender aqui, já também o espectador entender de repente qual que é o processo. Eu quero ser ator, como é que seria essa iniciação, digamos assim? Sim. Eu começo no Teatro Vocacional, que é um projeto, começo na ONG do ESP. Sim. Na verdade eu fiz, sei lá, 1 mês de aula ali, eu já queria uma coisa... Já entendeu, já que era o lugar... Aí fui fazer o Teatro Vocacional, que é um projeto da prefeitura, que tem mais de 20 anos, é gratuito também, eles pegam salas de cultura. Estudei lá um tempo. Depois eu fui pro Teatro Escola Macunaíma. Onde a gente se conheceu, prazerzaço, inclusive. E aí eu estudei lá. E ali foi uma escola já técnica, onde a gente tinha aula de corpo, voz, tinha ali maquiagem. A gente já começava a entender todo o conceito, né? Tudo de trás também do processo. Sem contar a mãe, que é o Macu, né? Macu é o jeito carinhoso que a gente chama de Escola Macunaíma, ali uma mãe. Inclusive, beijo pro pessoal lá da produção que deve estar assistindo a gente, com certeza. Sim. Porque realmente é um berço. É um berço. A gente quer iniciar, é um berço. Então eu estudei lá durante 4 anos. Nós fizemos, nesses 4 anos, 4 ou 5 montagens de espetáculo. Sim. Depois de lá eu fui estudar artes cênicas na faculdade Embi Morumbi. Legal. E paralelo a isso, eu fui fazer curso de dramaturgia, fui estudar um pouco de edição também, que já vem mais para essa área do audiovisual. Claro, é bom a gente entender de tudo um pouco também, né? Pra não ficar muito que viajando na maionese às vezes. Aí rodei muito o Brasil fazendo espetáculos de teatro infantil. Então eu trabalhava no Macunaíma nós fizemos um espetáculo chamado Homens de Papel, de Plínio Marcos. Legal. Quem conhece sabe, é um espetáculo bem marginalizado, fala de moradores de rua e tudo mais. Catadores de papel, e eu fazia um personagem que era um coadjuvante chamado Coco. Ele tinha um problema de esquizofrenia, em determinado momento ele praticava um abuso psicológico e sexual com um pedófilo, né? Sim. Uma criança, e era um personagem muito denso, muito forte. E o espetáculo, dirigido pelo Eduardo de Paula, é mestre na USP. Hoje ele tá dando aula na Universidade de Uberlândia, Edu, se eu não me engano. Um excelente professor. Então, o que a gente fez, Carlão? Você lembra o teatro, gente? Normalmente é palco e plateia, é o que nós chamamos de teatro italiano, palco italiano, né? E também tem a opção de você fazer o teatro de arena, que é quando as pessoas ficam em volta.
como a gente estava falando de moradores de rua, a gente quis trazer todo mundo para perto. Para ter a convivência, na verdade, né? Para ter aquela sensação do que estava em volta acontecendo, né? Para se sentir naquela calçada, naquela rua. Então a gente colocou uns instrumentos de percussão, então os próprios atores, eles tocavam percussão durante o espetáculo. Então enquanto tava fazendo uma cena, outra pessoa trocando, e a gente trocava e tudo mais. E aí o espetáculo fez muito sucesso lá no Macunaíma, você deve lembrar. Claro. Depois disso, o pessoal escreveu a gente no Festival de Teatro da cidade de São Paulo, com esse espetáculo. Nossa, que massa. E aí em 2009, a gente participou do festival, que foi no Teatro Bibi Ferreira. O espetáculo ganhou como melhor espetáculo. Boa. E eu tive a felicidade de ganhar como melhor ator coadjuvante. Cara, que sensacional. E aí, meu amigo, eu falei assim, cara, daqui pra cima. Vai entrar na Malhação. A gente da época tinha, né? Porém, não foi o que aconteceu. E aí a gente teve que procurar outros meios, mas assim, eu não tenho o que reclamar do que surgiu depois dali. Claro, com certeza. Foi muito suor, mas muita coisa boa. Bom, ganhamos o festival, e esse festival era no Teatro Bibi Ferreira. O diretor do Teatro Bibi Ferreira, ele tinha diversos espetáculos infantis. E eu querendo trabalhar, eu falei assim, esse cabeludinho aí, pô, então na época ele era magrelo, o pessoal falava que parecia o Casagrande. O Casagrande aí, coloca ele pra fazer os 3 porquinhos aí. Deu, pô, beleza. Já. Comecei a trabalhar lá fazendo os 3 porquinhos e a gente fazia o que chama-se de feira no teatro, né? Às vezes vocês vão numa casa de teatro, num teatro em si, aí tem uma produtora que ela faz uma feira. O que é uma feira? Às 2 da tarde é os 3 porquinhos, 3h30, Chapeuzinho Vermelho, às 5 as princesas. Então eu chegava no teatro 1 da tarde. Tem a programação até a noite, né? Fazia o Lobo da Chapeuzinho, um dos 3 porquinhos, nas princesas fazia o sapo. Rotativo, ele vai... E aí fiquei ali durante 4 anos, depois trabalhei em outra produtora já com uma organização um pouco maior, e aí sim a gente viajou o Brasil fazendo esses espetáculos da Disney, Como Treinar Seu Dragão, Nemo, Alice no País das Maravilhas. Cara, e assim, o bom é que você teve uma jornada bem completa dentro do teatro, né? Porque isso auxilia muito o artista para ter essas vivências, né? Tanto da parte das dificuldades que existem, né? Porque muita gente não conhece, né? Vê ali muito bonito no palco, com cenário, com maquiagem, com figurino, né? E não entende o que acontece por trás, né? Que muitas vezes são muitos perrengues, inclusive, né? Assim, as dificuldades são inúmeras, desde financeira a estrutural, enfim, né? Então é legal. Eu também, graças a Deus, eu tive essas experiências, porque eu acredito que isso fortalece muito o artista, né, para ele entender, inclusive, as necessidades. Né? Bom, Aslão, acompanhando, né, eu acompanho muito a sua trajetória nas redes sociais, a gente vê o que você vem fazendo, trabalhando em cima, né, do contexto aí dos seus trabalhos. Hoje a gente percebe muito, eu principalmente, que você está bem focado também hoje com a publicidade. Sim. Né? Então hoje você vem desenvolvendo bons trabalhos, inclusive, em cima da publicidade. Eu queria que você falasse um pouco desse universo da publicidade. Agora, depois dessa vivência que você teve no teatro, como que é para o ator, né? Existe diferença? É tudo igual? Então, fala pra gente assim, essa questão do ator agora para câmera, para publicidade. Uma vez eu vi o Lázaro Ramos dando uma entrevista e ele dizia assim, o pessoal fala que existe diferença de você atuar para câmera e atuar no teatro. Eu sempre fiz tudo do mesmo jeito, igual. Tô aí e tudo mais. Cara, eu acho que há uma diferença sim, mas eu acho que a essência é sempre a mesma. No teatro, você coloca um pouco mais de corpo, mas você tá colocando uma essência ali para poder gerar esse corpo. Claro. E na câmera você também tá com essa essência, só que você se segura mais um pouquinho, né, corporalmente, para não ficar sujo os movimentos e tudo mais. Ainda mais pra gente, eu falo por nós porque te conheço também, a gente é muito expansivo, né? A gente se comunica muito corporalmente também. A gente acaba fazendo isso do teatro, né? Exato. E às vezes tem que ter esse discernimento corporal, né, para você colocar na situação que pede. Porque né? senão suja, né, Carlão? Exato. Fica ruim para quem tá assistindo. Uhum. E assim, inclusive agora aproveitando essa questão que você tá falando, da parte de expressão corporal, outra coisa que eu venho percebendo também, você pode até me corrigir, você tá muito mais tempo do que eu, inclusive você tá muito ativo na parte de publicidade, eu gostaria que você me falasse um pouco, curiosidade minha e eu acho também dos nossos espectadores, do seguinte, hoje, depois da pandemia, né, teve uma certa revolução, né, com relação aos testes, né? Eu lembro que eu fazia muito teste antes da pandemia de presencial.
né? Aliás, todos eles eram. Hoje, eu percebo que tem muito teste, é o famoso self-test, né? Que você faz o videozinho. Self-tape. Exatamente. Self-tape. Que é aquela coisa que você faz em casa, de repente com algumas informações que o produtor te manda, enfim. Eu gostaria que você falasse assim, duas coisas, né? Primeiro, se realmente você acha que, lógico, tirando a parte de comodidade que a gente sabe que fazer em casa é melhor, mas assim, se realmente ficou pro ator algo melhor por estar ali sozinho, então eu quero que você dê o seu ponto de vista e fale assim um pouco de sugestão, um ator que hoje, de repente, o que ele precisa fazer ou saber para de repente se dar bem, ou ter um vídeo que, poxa, pelo menos chegue até lá, né? Porque a gente sabe que a concorrência é grande, lógico, mas assim, deve haver alguns macetezinhos ou alguns, né, que a gente possa, de repente, dar uma sugestão aí pros nossos atores que estão nos assistindo. Pô, Carlão, que pergunta gostosa de responder, velho. Porque é o seguinte, uma vez, amigos atores aí, me desculpem, porque tem muitos amigos que ficaram putaços com esses negócios do self-tape. Sim. A galera ia pro teste presencial e pegava comercial em cima de comercial. Porque só pra quem não tá entendendo, gente, assim, ó, determinada marca, ela quer fazer uma publicidade aqui, o Café com Teatro quer fazer uma propaganda na TV. Então o que vai fazer? Ela vai contratar uma produtora de audiovisual, essa produtora de audiovisual vai ter uma produtora de elenco que vai atrás das agências que vão procurar um ator gordinho, outro com barba, com óculos e tudo mais, e vai mandar esse teste para todos esses atores. Vão selecionar, esses caras vão tudo para dentro de um estúdio. E qual que é o papel? Você vai falar, revista Café com Teatro, vem para cá. E todo mundo faz, o cliente vai, escolhe um e leva. Presencialmente, eu tinha muitos amigos antes da pandemia que pegavam muitos comerciais. Sim. Eu ia pro estúdio e ficava muito nervoso, cara. Não pegava nada. Sei, eu travava, sabe, um julgamento. A gente vinha do teatro, então a gente... Revista, cara, queria fazer grande, isso, sabe? Desenhado e tal. Exato, né? Teatral, e cara, é muito menos. Aí você coloca muito menos, mas ainda com muita intenção, romantizando muito, muito shakespeariano, e não é isso. Televisão é café com teatro, você que precisa. Sabe, tipo, é mais jogado. Bem limpo, bem assim. Aí quando se deu a pandemia, começou o self-test. E eu já tava fazendo muita publicidade, muito vídeo pras redes sociais. Sim, inclusive vamos chegar nesse ponto, que é algo muito interessante. E aí, cara, quando veio o self-test, eu falei assim, nossa, que beleza. Porque aqui eu vou errar o quanto eu quiser. E aí eu vou mandar o melhor que eu tiver, e os caras vão, né, pegar o melhor de mim. Sim. Aí eu lembro que eles mandavam assim, em negrito, assim, escrito, por favor, não editar os testes. Eu, que maneira editar o caramba, rapaz, vou fazer o seguinte. Vou mandar pronto. Aí eu lembro que o Jim Carrey, uma vez, ele deu uma entrevista sobre aquele filme O Clique. Sim. E aí, que ele, sei lá, tinha uma cena que ele tinha que acender uma vela. Cara, ele deu mais de 70 opções pro diretor de como acender a vela. Tipo, e entregou pro cara um monte de coisa. E o cara escolheu uma. Eu falei assim, eu não sou Jim Carrey, mas não posso dar um monte de opção? Lógico. Então eu entregava todas as opções separadas. Então a cena era acender uma vela. E eu entregava todas as opções editadinhas. Pum, 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 pum. Então aqui não chegava na mão do editor... Porque o editor, o que ele faz? Ele cata o teste bruto, edita e manda pro diretor e pro cliente decidir quem é o cara. Então, pro editor, o meu teste já tava meio que editado. Pronto, e vai ver, de repente, Editores, diretores, pelo amor de Deus, não me leva a mal. Hoje em dia eu já não faço mais tanto isso, tá? Eu não quero ser tão rebelde assim, isso não começa a me queimar, não. Mas eu sinto que chegava o trampo já editado pro editor, o editor falava assim, esse aqui já tá editado. E você sabe que os editados, entre os 50 que fizeram o teste... Só 10 é editado, dos 10 não pega. Exatamente. Então, às vezes, eu tinha tem um ponto a mais já, né? Um passo a mais. Então, quando eu ia pro estúdio, eu ia entre os 50 lá, fazia um teste nervoso, ruim, exagerado, e nem ia entre os editados. Exato. Então, pra mim, a pandemia, nesse sentido, foi muito boa. Cada um tem uma experiência. Claro. Eu já tenho amigos que eles não têm, não sabem lidar muito com as ferramentas de edição, essas claro, essas mais embrionais mesmo, assim, sim. tipo, em shot. Que realmente tem gente que não tem mesmo o domínio, né? E aí eles falam, cara, pra mim é muito difícil, eu não consigo, o que você faz e tal. Eu falo, cara, eu coloco aqui, corto e mando, faço opção exagerada, vou do exagero pro mais limpinho, de boa. E vice-versa. Sim. No meio dou umas brincadinhas ali.
esse é o meu processo, né? Não tô dizendo que vai funcionar claro. para todo mundo, mas para mim foi muito bom isso. Entendi. Cara. Então, assim, talvez é um formato que você, lógico, criou para você, né? Que funciona, inclusive, graças a Deus, que você, de repente, você viabiliza alguns formatos e opções que, de repente, o próprio produtor nem estava imaginando, né? Então, Exato. Assim, então, de repente, é uma sugestão a pessoa testar ou brincar com as possibilidades, né? Porque eu acho que cabe também a gente, né? Nós que estamos aqui, a ter também essa ideia, né? Esse estalo, talvez. E pra quem tá aberto a ver o outro e criar em cima disso, porque às vezes, muitas vezes, eu tô mandando coisa pro diretor, o diretor já sabe o que fazer. Pô, às vezes não, cara. Sim, então às vezes exatamente. Fala, pô, isso aqui cara, é uma possibilidade, eu não tinha visto. Entendi. Então, assim, acaba sendo uma nova maneira de se fazer, né? Acho que também é bem válido, inclusive. Bom, Islão, dito isso e entendido aí do seu processo já de a parte que você, a introdução na arte, né, da parte, uma coisa que eu achei muito interessante, isso eu tô te falando real mesmo, assim, eu não sabia que você tinha passado por bandas, viu? Tá vendo? Isso eu não sabia mesmo. Doido, né, a gente nunca conversou sobre isso, que é engraçado, porque assim, eu também, só vou falar uma curiosidade aqui, porque eu também passei por bandas. Isso então, você já me contou. Isso é muito legal, cara, muito bacana. Ô, Carlão, só um adendo dentro disso, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Eu vindo pra cá, falei assim, pô, vai chegar lá, o Carlão vai falar, ele é ator, diretor, produtor, influenciador, doutor, muita dor, né, cara? A gente às vezes se coloca na profissão num lugar de glamour, e assim, sim, eu não tô nem 10% de onde um dia eu imaginei chegar e onde eu quero chegar. Exatamente. Mas graças a Deus eu subi alguma escada já. Sim, com certeza. Algumas delas eu já subi. Claro. E eu falo muita dor, não é no sentido pejorativo, querendo, pô, o cara sofreu muito. Sofrimento. Mas realmente, cara, cada um desses processos envolve uma frustração. Com certeza. Envolve uma parte de criação onde você criou alguma coisa que não foi tão ruim e você teve que aprender com isso. Porque eu acho que o ser artista não é sobre, essa pessoa ela é desenrolada, ela é expansiva, ela é ótima, cria muito bem. É sobre como ela lida com essas frustrações também, sabe? Exatamente. Inclusive, até pegando já o seu gancho, algo que eu conversei, inclusive, em outros podcasts que eu fui convidado para bater um papo, é justamente assim, de ter esse entendimento e se colocar nesse lugar das dores que são necessárias também se passar, né? Sim. Eu acho que nada vai ser 100% assertivo sempre. Às vezes, né, a gente é agraciado e na primeira dá certo, né? Mas às vezes não. E não é por isso também que você vai, puxa, parei, não é pra desistir. mim. Não, então, eu acho que é justamente ao contrário. Peraí, agora, onde eu ajustar? Onde eu vou, né? Que é o que você falou. Acho que assim, essas dores são de aprendizagem, né? E vai nos auxiliando a cada vez um degrauzinho a mais. E é lógico, você vai muito longe, com certeza, mas também já está muito longe de onde começou. Sem dúvida. Isso a gente tem que ter. Acho que é primordial a gente ter isso em mente, né? E eu tinha uma professora, Simone Boer, Carlão, que ela falava sempre isso daqui, ó. Eu sou um operário. Tá? A gente tá aqui na frente da câmera e tudo mais. E eu já vi muitos atores, assim como o Wagner Moura, falando dessa forma também. Nós somos trabalhadores. Se a gente vier com uma ideia muito gourmetizada do que é o artista, esse lugar ali, a linha é muito tênue com fracasso e periga, né, deslumbrar e tudo mais. Então, assim, a gente carrega caminhão com Senar, você sabe, né, do buraco que a gente sai. Eu tô te falando, sabe, os bastidores, sabe? Pra gente chegar até aqui, gente, essa estrutura, né, o caminhar até aqui. Eu até comentei isso com o Leão Lobo, esse dia no podcast com ele lá, falando justamente assim, Leão, são muitas noites mal dormidas. Eu preciso ver essa sua entrevista ainda, não parei pra ver, meu velho. Não pare pra ver, porque tá bem bacana, inclusive. Mas assim, são noites mal dormidas, no sentido de ir dormir 3, 4 da manhã e acordar às 6. Quer dizer, então você não dormiu, você piscou e já, de novo, porque, né, muitas das coisas, pelo menos no início, né, isso é algo que nós estamos passando, o início ele precisa muito da sua presença. Depois você consegue demandar algumas coisas, né? Colocar na mão de algumas pessoas para a gente auxiliando, que é necessário também. A gente não pode também querer abraçar o mundo sozinho, né? Eu acho que sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Inclusive, a gente tem que dar as mãos mesmo e fazer o serviço acontecer. Mas o início você tem que estar presente. Você tem que acompanhar, sabe, cada sementinha plantada, enfim. E falando de sementinha plantada, eu tenho muito para falar com você. Eu quero saber do seguinte. Quando e como esse ator, né, que, poxa, começa cantando, escrevendo, aí vai estudar e se descobre e faz teatro e já viaja e de repente está fazendo publicidade, se torna um empreendedor, né? Porque hoje, gente, o Aislan,
Hoje o Aislan tem uma produtora chamada 25 Produções, que é aqui da Zona Leste, inclusive, e ele atende aí... o foco principal, ele vai falar melhor do que eu, mas sim, o foco principal dele é atender as escolas com espetáculos infantis. Né? Então, assim, 25 Produções, grava esse nome, inclusive já pode acessar, o link vai aparecer aqui na tela, se não aparecer, ele vai estar nas descrições do vídeo, porque é um projeto, assim, muito interessante. Inclusive, eu tenho o prazer de fazer parte, muito obrigado por essa pequena participação que nós temos, né? Mas, assim... Conta pra gente aqui, fala um pouco do início do projeto 25 Produções, o que faz e como faz, porque assim, né, ninguém melhor do que o criador, né? Cara, 25 Produções é uma produtora especializada em teatro infantil para escolas. Esse foi o embrião do projeto, que a gente começou lá em 2016. Eu e a Gabriela Sanches, que é a minha companheira, a gente está casado há 10 anos. Por favor. Não erre, não. Não erre. Gabi, beijo, hein? Beijo, meu amor, te amo muito. Tamo junto. Enquanto eu tô aqui, ela tá na produtora ensaiando com o pessoal, saindo daqui a gente vai pra lá, Carlos vai pra lá também, então assim, jogando nas 10, né? Exato. Então a gente começa fazendo teatro infantil pra escola, e depois disso a gente descobre que tem um mercado dos personagens pra festa também, que é o que a gente tem feito muito. Mas voltando, sim, é dentro disso, né, Carlão? Eu te falei que eu trabalhei numa produtora viajando o Brasil fazendo teatro infantil. Claro. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando lá. No terceiro eu chamei a Gabriela, a gente começou a namorar e ela veio trabalhar comigo lá. Uma ótima atriz também. Gabriela, já paralelo a isso, fazia pós-graduação em cenografia e figurino. E muito boa em cenografia e figurino. Você conhece, sabe como é que é diferente mesmo. Gente. E aí a gente pega e fala assim, amor, eu sempre quis escrever uns espetáculos pra escola. Ela, pô, vamos fazer. A gente faz cenário, figurino e tal. Legal. Foi. E aí nós fizemos Os Três Porquinhos na Casa do Lobo, um espetáculo que eu tenho muito orgulho. Sim. Que é um pós-fácil. A história começa quando os porquinhos já estão sem casinha, morando na rua. Aí eles vão pedir ajuda na casa de uma pessoa. Essa casa tem uma baita de uma mansão. E essa mansão é do lobo. E aí eles começam a entrar na mansão e ver que o tapete de palha é da cor da palha de um. Aí vão descobrindo, né, que ali tem fragmentos de suas casas e o lobo construiu um império. Entendi. E nisso a gente consegue fazer um paralelo. Legal, muito bom. Com o mercado de trabalho, com tudo, sim, sem querer entrar em questões políticas aqui, né? Claro. Mas às vezes a gente tira de um pra construir sabe? O mundo tá muito assim hoje. Enfim. E aí, o espetáculo deu muito certo nas escolas em 2016. Legal. A gente estreou. E aí a gente foi caminhando, né? Hoje a gente tem algumas dezenas de clientes de escolas muito que estão com a 25 Produções. E agora tem 3 anos que startou esses projetos com personagens para festas infantis. Então a gente leva Mickey e Minnie, Stitch, Papai Noel pro aniversário da criança. Então a princesa vai lá, dubla uma música, depois ela cata uma coroa aniversariante como princesa daquele reinado, coroa a mãe da aniversariante como rainha daquele reino e tal. É um mercado que tá crescendo muito. Você tá você sabe bem. Assim, eu tô falando assim, que legal, como se eu não soubesse, mas assim, realmente, gente, eu até conheço todo o projeto, a gente faz parte, como eu falei, de um pequeno percentual aí de toda essa trajetória. Mentira, o Carlão ajuda muito a gente, já há 2 anos, ele é a linha que costura isso tudo. Mas assim, a questão é porque é interessante quando a gente vê o criador da obra falando, a gente consegue inclusive visualizar outras coisas, sabe? Então é muito legal você passando por esse trajeto, sabe? E eu gostaria que você falasse um pouco mais assim, dessa parte. Então, assim, hoje, a 25, por especialidade dela, ela atende as escolas com os pocket shows, né? São, então, espetáculos infantis que você faz uma releitura. Exato. Pode fazer isso. Sim. Né? O que nos mantém são as escolas. Por quê, cara? Quando a gente começou em 2016... a gente precisa voltar um pouquinho na história do teatro escola na cidade de São Paulo, que eu sempre gosto de tocar nesse ponto, porque todo mundo tem filho. Claro. Né? O filho tá toda esquina tem uma escolinha dessa de primeira infância. Então o Rinaldi Faria, pra quem não conhece, esse cara é o criador dos palhaços Patati e Patatá. Na década de 80 ele começou o projeto Teatro na Escola. E aí ele levava os palhaços, ele tinha 88, eu sempre que eu fui numa palestra dele, ele contou a história toda. Ele tinha 88 duplas de palhaço rodando somente em São Paulo. Ah, então assim, foi uma inspiração. Foi. E aí, cara, esse cara virou o que virou. E aí as pessoas que vendiam
o grupo de vendas dele começou a assumir isso depois que ele parou de fazer teatro escola. Só que o pessoal não era artista. Sim. Então, muitos entregavam um bom trabalho, mas a grande maioria era um cenário de TNT, um figurino todo rasgado e tudo mais. E isso na década de 90 ali já, porque ele parou, né, no começo dos 90. Quando eu chego em 2016 achando que eu ia vender teatros para escola, a pessoa falou, não, meu amigo, peraí. Já conheço. O que eu tenho aqui é de má qualidade e eu tenho de graça. Você tá me falando que você vai pagar, que eu tenho que pagar para você vir aqui? O que o cara fazia, Carlão? O cara ia na escola, falou, ó, tô com a peça dos 3 porquinhos aqui. Quanto que é pra fazer a peça para as crianças? De graça. Mas como assim de graça? De graça. Eu vou deixar esse kit aqui, ó. Tem 30, 40 kits desse com caça-palavra. Entendi. Eles começaram a criar uma outra forma de fazer a grana. De monetizar. Entendi. Aí levava o espetáculo gratuito só para atrair o consumidor para um kit pro infantil. Produto final. E pagava R$30 no kit. Então, assim, o preço do ingresso, a criança mexeu no kit ali, abriu, teve que comprar. Então, os pais reclamavam muito. Sim. Então, eu falava, não, meu amigo, eu não quero saber desse negócio de kit. Não, não é kit. O nosso é só o teatro mesmo. Tem um conteúdo pedagógico. Quero sentar com você, fazer uma reunião, a gente bater um papo e tal. Legal. Não. E eu tenho que pagar? Não tem kit, mas eu tenho que pagar o teatro? Não quero. Então, um orgulho que a gente tem muito grande é que em 2016 a gente mal conseguia agendar reuniões. Sim. Por conta desse motivo do mercado estar daquele jeito. Hoje, a gente tem escolas que são mensalistas da 25 Produções. Nossa, que legal. Então a escola ela contrata lá um Mickey e a Minnie para volta às aulas em janeiro, um espetáculo de Páscoa com os coelhinhos da Páscoa, outro do Natal. Então, assim, aproveitando que você falou desse combo aí, hoje uma escola que quer, de repente, ter o produto da 25 Produções, como é que faz um contato? Pode falar, já aproveita. Você vai falar com a Mariana no número 11954745583. 11954745583. E aí você pode ver também no 25produções.com.br. O 25, ele é 20 por escrito, VINTE, e o numeral 5. Sim. 25produções.com.br. E aí é também escrever 25 Produções no Instagram, você vai no Facebook, você vai conseguir ter acesso às fotos, a qualidade dos figurinos da Gabriela, que eu te falei. E, assim, se você também, de repente, ficar com alguma dúvida, fica tranquilo que as informações já estão na descrição do vídeo. Aí você consegue lá clicar, vou colocar o link, né? Então fica bem fácil. Ótimo. Já direciona também, já conversa com a Mariana, né? Já bate um papo, já entende como é que é o processo aí de ter esse combo para sua escola. Ou os personagens, né? Porque também hoje, como você mesmo disse... meu filho vai fazer aniversário, eu quero levar o Sonic. Pô, a gente tem um Sonic lindo, inclusive. As princesas também, né? As princesas, Homem-Aranha, Mickey e Minnie com figurino confeiteiro, Safari, Natal, Halloween, Festa Junina, Caipira, Country. Cara... Tem assim, mais de 30 personagens. Infinidade de possibilidades, assim. E é legal, gente, porque o Aislan e a Gabi, eles têm um trabalho, assim, eles têm uma sutileza, sabe? A delicadeza. Ao entregar o trabalho, né? Não é porque a gente acaba até participando disso, de forma indireta ou indireta, mas assim, a gente vê, não só ouve, né, os pais, os contratantes elogiando, mas assim, você vê os convidados, você vê a reação das crianças, porque realmente é algo de qualidade, é algo que encanta, né? E assim, a gente trabalha com sonhos, né? Encantamento. Então, e a gente entrega. Agora, Aislan. Vamos lá. Lógico, assim, tudo é muito assunto e tudo muito. Inclusive, se eu estiver falando muito, meu irmão, me desculpa, pelo amor de Deus, eu vou. É tudo muito agregador, porque, assim, é assunto que realmente traz. É o que eu tô te falando, né? Aquela coisa do artista contemporâneo, né? Então, assim, gente, o Aislan faz de tudo um pouco e se vira nos 30, né? Tá me dando espaço aí, quero divulgar tudo aí, meu irmão. Claro. Agora, Aislan, eu vou te falar uma coisa. Deixa eu ler aqui que eu não posso errar. Me diz aí. Que susto, irmão. Pensei que foi uma pergunta e falou... Você entendeu, né? Entendi. É o seguinte, ó. O Aislan, ele tem um canal nas redes sociais, né? No Instagram, TikTok. E ele é conhecido, né? O povo já fala que ele é o... Como é que fala? Ele é o pai do meme. Ou o filho do Ratinho. O pessoal vai lá nos comentários e fala, esse cara é filho do Ratinho? E aí tem bastante seguidores, inclusive nas redes sociais, como nós mesmo já comentamos aqui no início, mais de 300 mil seguidores, né? A galera tá lá curtindo, assistindo, compartilhando, comentando os vídeos do Aislan, que, cara, ele é revolucionário. Ele vai na rua, pergunta lá seu meme, enfim, ele vai explicar melhor aí como é que ele faz e como é que ele entrou, inclusive, né? Foi pra rua fazer? Como é que é, Aislan? Como é que você deu início a esse projeto, né? De influencer? Cara, tudo isso começou pra eu conseguir continuar fazendo música. Lembra lá no começo?
Eu comecei escrevendo. Então, 25 produções, teatro infantil, tudo isso foi criado para eu conseguir continuar sendo artista, né, meu velho? Sim. Então, o que acontece? Eu sempre fiz conteúdo para as redes sociais. Fui lá fazer vídeos com a minha esposa, a gente gravava vídeo de casal. Na pandemia a gente teve um boom ali no TikTok, com alguns vídeos virais. Legal. A gente conseguiu na época uns 30 mil seguidores. E depois isso foi caindo um pouquinho, o algoritmo foi parando de entregar menos e tudo mais. E eu sempre gostei muito dessa coisa de ir pra rua, de ouvir histórias. E falei, cara, eu vou bater esse papo. Então eu fui pra rua a primeira vez em setembro do ano passado. Tinha 1.000 seguidores no Instagram, fazer aquelas pegadinhas que todo mundo tava fazendo, sabe? Eu lembro que era a eleição Boulos e Nunes. Ah, sim, aí você ia lá fazer Eu ia lá fazer uma pegadinha. Eu tô com um programa no rádio aí. Você vota em quem? Eu voto no Boulos. Pô, todo mundo tá falando que vota nele, você não troca pro Nunes e tal. Enfim, e aí a gente viu e falou assim: mas não é o lugar da pegadinha que eu quero. E aí foi indo, pesquisando, e qual o seu meme brasileiro favorito? E esse bordão, que eu saí perguntando o meme favorito pra todo mundo, em várias regiões de São Paulo, e aí começou a viralizar, e graças a Deus, nesse tempo, a gente conseguiu esses 300 mil seguidores. Que legal, mais de 50 milhões de visualizações. Pois é, então, e assim, aí você, lógico, aí você foi migrando também, né? Agora tem umas perguntas diferentes, né? Você pergunta da música e tal. Esses dias ele fez uma cobertura, achei muito interessante. Ele fez as coberturas nas festas juninas, né? Aí pergunta a comida predileta. E assim, aí tem um vídeo que eu achei muito engraçado, qualquer coisa até coloco pra vocês verem. Ele falou assim: qual que é a sua comida preferida da festa junina? Ah, gente, a festa junina até existe um padrão de comida pra junina. Aí a mulher me fala sushi. Caramba, caramba, a festa junina que ela vai é diferente da minha. Teve uma outra na segunda parte desse vídeo que ela fala fogazza. Então, bem italiano assim, sabe? Ela deu uma enfeitada no sotaque. Aí aproveitando, inclusive, falando desses memes e tal, estando ali na rua, né, fazendo essas entrevistas, batendo esse papo, já teve algum mico? Já teve alguma saia justa ali que você foi perguntar e a pessoa de repente, não sei, reagiu de... Sei lá, tem alguma coisa que você quer compartilhar com a gente aqui? Cara, saia justa. Teve uma vez... Não foi, eu achei uma baita de uma oportunidade e aproveitei. Tava na 25 de março. E além dos memes, às vezes eu paro pessoas comuns e começo a entrevistar, saber da vida da pessoa e tudo mais. Sim, sim. E eu fui falar pra moça: oi, qual é o seu nome? Meu nome é Agatha. Agatha o quê? Agatha Quente. E você trabalha com o quê? Eu sou atriz pornô. Falei: oi! Caraca, velho! Inclusive, queridos, que eu não tô mentindo, pode procurar, a entrevista no TikTok aí. Tá lá. Tá no Instagram também. Que se legal. Você jogar Agatha Quente nos sites certos, você vai descobrir coisa aí. Tá? E a gente bateu um papo, tava ela e o Raposão, que é o outro ator. Enfim, é uma entrevista muito boa, gente. Depois, Carlão, se puder deixar na descrição o povo. Não, com certeza, vou pôr sim, porque é legal, gente. Bem legal você conhecer, mas sem duplo sentido nenhum. Claro. Conhecer internamente esse mundo mesmo, assim. Uma profissão, atores, entendi. como nós. Até porque, assim, eu cheguei a ver, ela traz algumas curiosidades, né? Que às vezes a gente leva, quem assiste só de forma aleatória acaba até levando para outro lado, mas não, assim, traz algumas curiosidades, digamos assim, que você, puxa vida, né? Tal, muito formato. Doido, cara. Assim, é um mundo, né? Que existe lá a profissão dela e tal, e existe lá suas dificuldades, enfim. Né, assim, mas muito bacana, vou deixar assim porque, cara, é muito legal. E assim, não, e ele dá uma dica, pô, tem molecada que vinha comentar e falava... Os testes dele. Eu acho que eu era ele usa um termo, Carlão, que é o explode o champanhe, você vai entender. Ele fala assim, o nosso primeiro podcast, ó. Meu Deus do céu. E tem um cara que fala, gente, depois vocês cortam isso. Porque tem um cara que ele fala assim: tem aquele moleque novo que ele faz amor com a namoradinha dele, se acha o bambambam, que ele pode gravar um vídeo profissional. Aí ele encontra uma mulher aí pomposa mesmo e explode o champanhe em 2 minutos. Como é que Aí a molecada ficou no explode champanhe lá nos comentários. É isso que eu te falar. Acho que os comentários é os melhores, né? E tem gente que assiste o vídeo nem pelo vídeo, né? Vai direto nos comentários, porque é lá que tem gente que até gera polêmica em comentários. Tem gente que é maldoso de graça, mas tem muita gente que é boa de graça também, Carlão. E por essas pessoas vale a pena. Não, com certeza. Inclusive, acho que é por essas pessoas que a gente trabalha, né? Exato. Acho que é onde a gente desenvolve mesmo o nosso trabalho. Pelas pessoas que realmente gostam, né? Da arte como um todo, do entretenimento, né? Que eu acho que a nossa função, inclusive, é levar entretenimento, né? Conhecimento, dicas e... Eu acho que é a nossa função principal, né? Uma delas, pelo menos. Agora, deixa eu te perguntar aqui.
Já conhecendo aí, sabendo um pouco do Aislan, né? O pessoal também que tiver curiosidade, gente, acessa lá as redes sociais do Aislan, porque, cara, vai ver muita coisa. Vai ficar espantado, inclusive, porque o cara se desfaz mesmo, se desdobra em 10. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você não fosse ator, tudo bem que você começou com 8, né? Começar já a mostrar. Mas no decorrer do trajeto, né? As dificuldades surgem, então às vezes passa aquele pensamento pela cabeça. Se não fosse ator, artista, qual profissão você seria? Passou algum momento? Você teve algum momento de, poxa, eu seria... Eu acho que se não fosse nada relacionado às artes, eu teria sido advogado. Eu gostava muito desse lance de defender pessoas, né? Sempre fui muito ativo nesse sentido. Eu acho que seria advogado ou até me aprofundar mais em empreender. Eu gosto um pouco desse lado administrativo da coisa também. Legal. Então, aproveitando que eu já fiz essa pergunta, eu vou pegar esse gancho, tá? A gente vai fazer aqui um bate-bola rápido. Eita, meu Deus do céu! Eu vou lançar aqui e você vai papum, do jeito que a gente gosta, né, pessoal? E pá, e bola, bora! Seguinte... Antes disso, enquanto o Aislan tem uma água, eu quero só agradecer ao nosso patrocinador, a Editora Castelo, o meu amigo Joel, tá? Que, pôs aí a credibilidade no nosso projeto, está nos acompanhando nesse projeto. Então, você quer adquirir os produtos da Editora Castelo, os caça-palavra, letrão, pode entrar no site, pode entrar também nas plataformas de venda, Shopee e Mercado Livre, tá bom? Preparado, Aislan? Preparado, então, preparado. Aqui, então. Jogo rápido aqui, Café com Teatro com Aislan Merici, e vamos começar. Aislan, um sonho. Ter uma vida mais estável financeiramente. Legal, bacana. Acho que é o sonho, inclusive, da maioria dos brasileiros, né? Não de todos, né? Porque assim, a gente sempre tá na correria, mas vai chegar. Todo mundo quer ficar rico, milionário e tudo mais. Não vou mentir, quanto mais, melhor. Hoje a gente está num lugar financeiro muito melhor do que a gente esteve alguns anos atrás. Sim. Mas tem momentos em que acontecem coisas que você tem que abrir mão de duas para poder salvar uma. Então essa coisa, você ser um povo com vários tentáculos, ainda me pega no lugar. Assim. Então assim, eu quero chegar num lugar onde aconteceu um problema, porra, vamos resolver, tá tudo certo. Temos uma... Show de bola. Aislan, minha família base, tudo pra mim primordial, principalmente ali a figura da minha mãe, dos meus avós, a minha tia também, são alicerces. Meu sogro e minha sogra aqui, cara, muito bom. Só apoio, assim, apoio. Agora uma perguntinha aqui, se você pudesse colocar um botão na sua vida de pausa ou de desfazer, qual você escolheria? Nossa, cara, que ótimo. De pausa. Eu queria pausar um pouco mais na minha infância, no contato que eu tive com meu avô paterno. Era um cara muito bom, uma pessoa muito boa, faleceu muito cedo. E eu queria ter pausado um pouco aquele tempinho ali. Sabe aquele pause, mas sim, vamos curtir esse momento. Curtir o momento, né? Aquela pausa ali pra vocês dois, né? Ele faleceu, eu era muito jovem, então assim, eu não tive muito... Entendi. Eu assimilei mais, assim, internamente. Às vezes eu sinto coisas em mim que eram dele, mas eu não sei quais, assim, sabe? Entendo, não, legal, cara, legal. E agora a última perguntinha, Aislan. Se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho pro Aislan, adolescente, que conselho você daria? Calma. Calma. Importante. Deus é misericordioso. Ele tá te vendo. Legal. Ele vai te dar as respostas certas, os momentos certos para suas coisas. E calma, você é bom. Vai dar certo. Porra, sensacional. Me arrepiei, inclusive. Gente, esse foi meu grande amigo Aislan Merici, nosso primeiro podcast, né, o primeiro de muitos. O Aislan esteve aqui comigo, está aqui comigo, inclusive, no primeiro, e estará no 100º, se Deus quiser. Mas, Aislan, querido, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Deus abençoe você, amém. De verdade, abençoe aí todos os seus projetos. A Gabi, que é grande amiga minha também. E assim, conte conosco, esse espaço é seu. Quiser vir bater um papo com a gente, tá? A gente fica com as portas abertas. Gente, aproveitando então, curta, né, o nosso conteúdo, compartilhe, divulgue mesmo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não segue nosso perfil no Instagram, vai lá, corre, já segue, já compartilha com os amigos, tá? Muito obrigado e
Pode fazer. Carlão, posso deixar só minhas redes sociais aqui com pro certeza, pessoal? Vai inclusive falar aparecer. do apoiadorzinho meu aqui. É aislan.merice, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, aislan.merice. Legal. Eu queria agradecer, queria falar da 25 Produções também, de novo telefone 11 95474 5583, os melhores personagens para sua festa. E também eu tô com um apoiador que é a Basicamente Tech, que é uma... Legal. Que é uma marca, uma loja de roupas tecnológicas, cara. Então, por exemplo, esse moletom aqui, ó, ele é impermeável. Então, às vezes eu vou gravar na rua com ele na chuva, você vê os pinguinhos, Entendi, assim. A secagem é mais rápida. Aqui embaixo eu tô com uma que é anti-odor também. Muito bom. Então, assim, tem um cupom de desconto. Opa, já fala aí, já que já compro a minha também daqui a pouco. Basicamente, ela é uma empresa que está no guarda-chuva da Maui, aquela marca de roupa. Legal. Tem uma fábrica grande em Santa Catarina, então os preços deles já são muito baixos, muito mesmo. Mas além disso, você tem 20% de desconto na hora de você comprar lá pela internet. É só digitar o seu cupom MEME, que além de você ter uma roupa bacana, você vai estar fortalecendo o meu trabalho É e isso. bonitão aí pra rua. Gente, MEME, já compra lá 20% de desconto. Eu vou comprar a minha porque eu curti a cor, inclusive é muito bonita. Gente, muito obrigado mais uma vez, minha Nossa Senhora Aparecida. Amém, meu irmão. Só por ele mesmo. Só. E com ele. É isso, gente. Muito obrigado aí, você que já segue nosso canal, que é inscrito. Acompanhe, siga, compartilhe, comenta. Beijo no coração. E é nóis. E aproveitando aqui rapidinho, só agradecer também a I9, que tá aí nos apoiando nesse espaço maravilhoso. Gente, muito obrigado e até breve. Beijo todo mundo, beijo nação, beijo família Altieres aí, todo mundo. Tamo junto, viu? É nóis. Café com Teatro, a sua revista digital.